vocês vão? Vamos falar hoje sobre eclipse, lua vermelha, né? Um assunto que tá todo mundo falando, todo mundo comentando, todo mundo morrendo de medo também, né? Alguns aí na expectativa de uma grande transformação e revelação nas suas vidas, né? E então eu vou dividir esse vídeo em alguns assuntos, né? Passando também as informações sobre a questão mais astronômica, né? Porque a relação astronômica da visibilidade vai ter um impacto direto em como funciona astrologicamente esse eclipse, né? Então a gente não tem como excluir essa parte e é fundamental para entender, e vou tirar todas as dúvidas de uma vez por todas para não ficar aí nessa desentendimento, né? E vai ficar mais fácil também de distinguir quando um astrólogo está sendo verdadeiro, quando ele está inventando histórias aí para ganhar visualizações. Então meu objetivo hoje é realmente tirar as dúvidas sobre esse tal eclipse, essa lua de sangue, né? E também abrir para responder perguntas. Eu já recebi algumas perguntas, na verdade, né? Então as mais frequentes também vão estar inseridas no vídeo, que talvez sejam as suas. Então não precisa se preocupar, que vai ficar bem claro. Então eu vou começar com esse assunto aí mais astronômico, né? Pra gente entender esse funcionamento. Então, como a gente tem dentro da astrologia um ponto de vista terrestre, é fundamental que a gente o leve em consideração, né? Até porque não vai ter um eclipse em Marte, não vai ter um eclipse em Vênus, vai ter um eclipse aqui na Terra, né? Então depende muito do ponto de vista do que a gente está falando. Então, a gente tem sempre na astrologia, quando a gente olha para o céu, essa observação, essa visibilidade, que é como começou toda a astrologia, né? Existiam grandes espelhos, né? Ou lagos, ou bacias d'água, ou até mesmo obsidiana, que é uma pedra escura, que ela reflete, né? Então ela é espelhada. Então, a partir disso, começou a se fazer essa observação do céu. Até porque para não ficar com o pescoço levantado, né? Porque machuca, incomoda. Então eles usavam esses espelhos para conseguir olhar para o céu através do reflexo. E um detalhe, para ter um ponto de referência, porque a gente sabia que ali não se mexia. E como é algo muito grande para ser observado, os pequenos movimentos eram difíceis de serem percebidos, né? Principalmente os movimentos secundários, né? Porque o movimento primário, ele é muito mais simples da gente estar observando, né? Muitas linguagens, para quem estuda astrologia, já ouviu movimento primário e movimento secundário. O movimento primário, ele é o mais rápido, é aquele que a gente vê todos os dias, né? Que a gente consegue observar conforme o sol mesmo, né? Conforme tá aí passando a luz do sol, a gente consegue observar a sombra, né? A gente consegue observar a temperatura se modificando em toda a natureza. E da mesma forma, os astros eles vão estar seguindo esse caminho solar durante essas 24 horas dentro desse movimento primário, que é de leste a oeste. E só que tem um pequeno detalhe, né? Que eles não estão exatamente numa fila indiana certinha, né? A gente tem uma faixa de 23 graus, de cerca de 23 graus, que é chamada, né, de elíptica, que é por onde o Sol passa, um tapetinho, né? E da mesma forma, esses astros vão estar posicionados, né, um pouco paralelamente ali, mas com uma pequena diferença em graus, né? Então, por isso que dificilmente acontecem as conjunções exatas, né? Por isso que toda vez que o Sol e a Lua se encontram ou se opõem, nem sempre acontece um eclipse, né? Mas quando há uma conjunção exata, né? Aí acontece essa sombra, né? Que a gente chama de eclipse solar ou lunar. Então a gente vai ter um eixo por onde o Sol passa, de leste a oeste, e um eixo por onde a Lua passa, de leste a oeste. E o movimento deles não são iguais, né? São bem diferentes. A Lua bem mais rápida, ela percorre esse trecho aí em 28 dias, e o Sol demora um ano para percorrer todo o zodíaco, né? Que é esse movimento um pouquinho mais lento, né? Que é o contrário do movimento primário. Então vamos lá, a gente tem um plano, né? Vamos imaginar um plano. E aí a gente tem um movimento de leste a oeste, que é o movimento primário diário. Depois nós vamos ter um movimento contrário, bem mais lento, de oeste para leste, mas é um movimento que ao mesmo tempo que o Sol vai estar fazendo
e a Lua e todos os planetas vão estar fazendo esse movimento mais rápido, dentro de um movimento maior, ele vai estar cada dia um pouquinho mais para trás, digamos assim, entre aspas, né? Se você olhar no mapa astrológico ali e ir em animar, né, o Solar Fire apresenta essa função, você vai conseguir observar bem. Durante as minhas aulas eu consigo explicar, né, mostrando visivelmente, e a gente pode ter essa prática mais simples observando durante o ano, né? E na primavera o sol está fazendo iluminando um cômodo, né? No verão está iluminando o outro, no inverno está iluminando o outro. Então tem essa diferença, né? E com o passar do tempo, da mesma forma vai ter essa diferença aí nessa iluminação do sol em diferentes lugares, né? Porque ele tem essa movimentação zodiacal. E da mesma forma, todos os planetas têm isso. A gente não vê tanta diferença assim com os outros planetas, porque eles não são luminares. O Sol e a Lua, eles emitem luz, né? O Sol emite uma luz natural e a Lua, ela reflete essa luz solar, né? Então, por serem luminares, eles vão ter esse foco maior e vai ter mais diferença quando acontece essa conjunção exata, essa oposição exata. E por isso, né, a gente tem esses eixos, né, da elíptica do Sol e do eixo da Lua. E aí, quando esses eixos se encontram, quando a Lua se encontra com a elíptica, elas formam, tem os nodos, né, os nodos lunares. Porque são essa órbita, né, que a Lua e o Sol fazem, elas são ovais, então tem essa diferença. Tanto que a gente está falando de superlua, então a gente vai ter essa orbe, que ela tem o ponto mais perto e o ponto mais longe, né? Um ponto que vai, assim como o Sol, quando está mais perto, fica mais quente pra gente, né? Que são as estações do ano. Quando ele está mais longe, as estações ficam mais frias. Então, da mesma forma, a Lua também tem seu apogeu e perigeu. E quando ela está bem perto, acontecem essas superluas, que acontecem com uma certa frequência, não é uma novidade tão grande, né? Às vezes a gente tem momentos que ela tá... alguns anos que ela tem mais proximidade, outros não tanto. E ela continua sempre no seu ciclo, né, zodiacal. Então a gente tem vários tipos de movimento aí. Então, como pela Lua estar mais perto, significa que o efeito dela é um pouco mais, assim, evidente, né? Esse efeito não é necessariamente tão físico, embora a gente sinta nas marés, maré alta, né? A seiva das plantas está nas extremidades. Da mesma forma, nós que somos seres de água, né? As nossas emoções, tudo aquilo que se relaciona com água, também aflora. Então, quem tem pressão alta tende a ficar com pressão alta, né? Quem tem essas doenças assim mais extremas, mais afloradas, elas vão aflorar na lua cheia. Isso é natural. Por isso que tem que sempre cuidar. Da mesma forma, as pessoas que têm problemas emocionais ou até mentais, elas são chamadas de lunáticas, né? Então, esse termo de lua, ele é muito evidente também para eventos psiquiátricos. Porque, se for observar bem, né, as pessoas têm tendência a ter mais surtos, mais ataques, mais desequilíbrios na lua cheia, que é onde ela está mais aflorada. Então, é natural que a gente tenha aí inclusive tem essa relação dos lobos, né? Lua, lobos, né? A licantropia, que tem essa relação com a florada na lua cheia, que é essa transformação, transmutação, que é aflorada conforme a lua. Então, os bebês nascem, né? Conforme a mudança de lua, tem o ciclo das mulheres, né? E até mesmo a morte, ela é vista através do ciclo lunar. Normalmente é numa mudança de lua que a pessoa desencarna ou morre, faz a passagem, como você chamar na sua religião. Então, por isso que é muito importante a gente levar a sério isso, né? E não ficar considerando qualquer coisa, dita por qualquer pessoa. Muitos astrólogos estão falando muitas coisas perigosíssimas, né? E aí as pessoas estão lá usufruindo dessa energia, né? De lua cheia e de eclipse sem saber o que é. Então, pela importância que tem de ritmar as coisas, né? Inclusive a lua, ela também é simbolicamente a Virgem Maria, a mãe, a mulher, né? Aquela que acolhe, que dá a vida, que nutre. E então ela está transmitindo a luz e a vitalidade do sol, né?
Então, quando tem um obscurecimento disso, que a Terra está se opondo a isso, há também um obscurecimento de todos esses significados de acolhimento, de facilidade, de maternidade. Então, não adianta a gente falar que vai fazer um ritual, vai abrir uma passagem, né? Vamos aproveitar o eclipse, vamos olhar para o eclipse, né? Porque você vai estar atraindo todo o obscurecimento desses assuntos, né? E como nós somos seres que dependemos, né, da vida, da vitalidade, né? Que é algo que não é necessariamente obrigatório para nós, né? Nós temos o livre-arbítrio, então muitas pessoas escolhem ou têm práticas que se afastam dessa luz, dessa luminosidade, desse acolhimento e dessa clareza que é nos dada pelos luminares também, simbolicamente. Mas durante algum período, né, durante esse período curto, né, do eclipse, ele impacta muito aqui na face da Terra, né? Tem históricos, assim, muito evidentes de catástrofes naturais, principalmente quando acontecem eclipses, né? E principalmente onde eles são mais visíveis. Então, como que um evento que causa catástrofes naturais pode ser bom para o homem, né? É claro que a gente pode ter aquele ponto de vista de que há males que vem para o bem, né? Reorganização através do caos e essa história toda. Mas, querendo ou não, é uma forma da gente estar entendendo a importância da constância e da continuidade com a luz, com a clareza e com a vitalidade. Como nós precisamos, né? Somos dependentes disso. Então, qualquer tipo de contato que reforce ou exalte isso não é positivo, né? Dentro da magia negra, são encontrados inúmeros rituais, inclusive, de corte, de rompimento, de coisas não legais com eclipses, né? Então, ele está diretamente associado a coisas que não são boas. Os povos mais antigos, as nossas gerações, pergunte para seus avós ou bisavós, se você tiver essa oportunidade, né? Sobre como é que era, né? Se eles tinham o hábito de olhar para eclipse, né? Quais eram as crenças que eles tinham em relação a isso. Então, os povos mais antigos, né, mais ligados com a natureza e com os movimentos da natureza e com as fases da lua, eles tinham um conhecimento muito maior do que hoje, em que qualquer um quer fazer qualquer tipo de ritual, né, com o eclipse. E lembrando também que, como é um eclipse lunar, e a gente também tem eclipse solar, que vamos ter em junho. Então, esses eclipses, eles estão sempre ritmados também, né? Porque, periodicamente, vão acontecendo esses eclipses. No ano passado, a gente teve alguns também, né? Teve um tanto de eclipses. E eles foram vistos desde catástrofes naturais, né? Desacordos e entendimentos políticos, reorganizações sociais e políticas, né? Reorganizações muito fortes, inclusive, né? Principalmente porque a gente teve uma mudança entre os geracionais ali, né? De movimento. Geracionais não, né? Saturno e Júpiter, né? Que teve essa grande mudança. E então é muito importante ter muito cuidado com essas transformações, essas mudanças, né? Porque elas não são sempre 100% evitáveis, mas tem como a gente não ficar puxando e atraindo elas para nossa vida pessoal. Então, por mais que elas tenham um movimento social, político, um movimento maior, mais amplo, né? Inevitável, né? Desde catástrofes naturais, como eu estive falando, essas transformações e mudanças políticas, a gente não precisa de uma revolução tão grande na nossa vida, né? Muitas vezes ela está boa, ou se a gente precisa de um movimento, a gente pode ter um movimento um pouco mais ameno, um pouco mais apaziguado, né? Uma transformação mais suave, né? De acordo com movimentos aí mais tranquilos, né? Dos astros, né? Então é muito mais tranquilo. Já vou explicar, Marina, sobre o efeito no mapa natal. Espera só um minutinho. Então, de acordo com isso, quando a gente está tentando olhar para nós num evento mais íntimo, mais pessoal, a gente pode sim, como a Marina está falando, né, olhar para o nosso mapa astrológico. Esse eclipse, né, que é uma conjunção, ou no caso vai ser uma oposição entre Sol e Lua, com os nodos lunares, né, que são o eixo de interseção entre a órbita do Sol e da Lua. Então, vai ter essa obscuridade da Lua, né? Então, é muito importante a gente entender isso,
que a gente está impedindo uma luz. Então é importante que não vamos ficar olhando para eclipse, não vamos fazer nenhum tipo de ritual para eclipse, né? Inclusive recomendo assim, não olhar, não sair, fechar a janela se possível, né? Evitar contato com espelhos também, porque se vocês realmente querem saber de magia, aí está, estou eu falando pra vocês, é muito perigoso de verdade e é usado pra magias negras, magia que não é boa, né? Que, enfim, é muito importante tomar cuidado. E aí, olhando mais pro nosso mapa pessoal, a gente pode olhar, né? A gente tem o caminho pelo zodíaco e desse eclipse lunar, eles vão estar no eixo Gêmeos e Sagitário. Então, como o Sol está transitando pelo signo de Gêmeos, os geminianos estão todos fazendo aniversário, inclusive felicidades aos geminianos, né? Oposto a ele, onde vai estar a Lua, ela vai estar no signo de Sagitário. Então, é o escurecimento de uma Lua cheia, que está bem perto da Terra, né? Escurecida no signo de Sagitário. Então, todos esses assuntos que deveriam ter o seu ápice, né? A Lua cheia, ela vai ter a sua fase nova, onde ela vai estar germinando algo, começando a crescer algo, até seu ápice na cheia e depois ela vai se recolher. Então é sempre esse ritmo. Assim como a gente planta a sementinha, lua nova, ela começa a crescer, né? Lua crescente, ela dá os frutos, lua cheia, e depois ela vai se recolhendo até morrer. Lua minguante e lua nova. Então é sempre esse ciclo. Então todos os acontecimentos, inclusive as doenças, elas também têm esse ritmo. Pode acompanhar nas fases da lua. Sempre vai ter mais essa precisão. Infelizmente hoje, com tanta intervenção que a gente tem, talvez não tenha com tanta facilidade, mas quando as coisas estão acontecendo de uma forma natural, tem sim esse encontro. Então, dentro desse campo pessoal, a gente tem que olhar no nosso mapa astrológico quais casas a gente tem Gêmeos e Sagitário, né? Então, você vai olhar seu ascendente, casa 1, casa 2, casa 3, né? E aí você vai olhar os assuntos dessa casa, e principalmente a casa que tiver Sagitário ali, que é onde vai estar escurecido, não vai ter luminosidade ali, né? Com tanta frequência quanto deveria, principalmente se tiver algum planeta ou alguma significadora ali naquele grau exato. Esse assunto pode acontecer algum tipo de catástrofe ali, né? De algo que vai ter uma reformulação muito forte. Pode ser que aconteçam perdas, desentendimentos, né? Alguma coisa que fique incômoda ali, né? Principalmente nas casas que são eixos de sustentação. Como você falou, são casas angulares, né? A casa angular são ascendente, descendente, meio do céu e fundo do céu. Essas são as casas angulares, que são as casas que sustentam todo o mapa astrológico. Porque ela fala do nascimento, né, do eu, vai falar do outro, das relações pessoais, vai falar da mãe, do pai, da parte profissional e da base familiar. Então, quando acontecem nesses eixos, eles tendem a ser muito mais impactantes do que se forem casas sucedentes ou cadentes, né? Se for em casa maléfica, pode ser que a pessoa nem sinta muita diferença, porque algo maléfico numa casa maléfica acaba não sendo tão ruim assim. Mas numa casa angular, ela abala muito estrutura. Então, se tem uma predisposição de dificuldade de saúde, ou se tem pai ou mãe ali que não tá muito bem, é importante cuidar, né? Não atrair essa força de eclipse, fazer um check-up, né? Tomar cuidado, evitar esforços, evitar sair, né? Se resguardar um pouco mais. E o eclipse, ele tem um impacto segundo alguns autores, de alguns dias, e outros autores de alguns meses, né? De 7 dias a 6 meses. Eu acho que os impactos mais fortes eles já começam a ser sentidos antes, tanto que mundialmente a gente já percebeu que teve um conflito lá, de novo, né? Em Israel, Palestina, religioso, inclusive, que é um assunto de Sagitário. Então, assim, e é bem por ali que vai acontecer esse eclipse, né? E também vai ser visto ali na Ásia, né? Na Austrália. Aqui no Brasil, ele vai ser possível ser visto parcialmente apenas, e vai poder ser visto mais a leste, e apenas a Nova Zelândia, né? E apenas alguns, bem pouquinho pela manhã do dia 26. Então, não vai ser
tão forte assim, mas pode ser que a gente sinta. Mas é mais importante quando ele é visível, né? Ele é sempre mais impactante onde ele é visto, porque a astrologia trabalha com a visibilidade. Deixa eu ver os comentários aqui. Sim, é possível que essa coisa em específico já tenha acontecido. Aí eu vi, inclusive, meus sentimentos, Marina. Eu fiquei sabendo, acho que eu te mandei mensagem, né? E acontece, eu tenho visto, inclusive, hoje no meu Facebook, apareceu várias pessoas falecendo, né? Aumentou muito, inclusive, o contágio pela peste, né? Pra não evitar que censurem ou que coisem meu vídeo aqui, que eu não tô afim. Então, aumentou muito, né, o contágio. Inclusive, toda a relação de signos de ar, Saturno tá ficando retrógrado, Mercúrio tá ficando retrógrado, né? Tudo isso em signo de ar, então essa relação do ar, a transmissão pelo ar, tá muito mais forte e muito mais complicada, né? Então é muito importante a gente tomar bastante cuidado. Eu não digo pra ficar neurótico, é claro, né? Porque o medo, ele também é uma vibração, e como a gente sabe, qualquer tipo de sentimento forte, ele atrai, ele fixa, ele gruda, porque o sentimento, né, a água é tipo cola, né, fica. Quando a água entra em contato com a gente entra em contato com a água, a gente se molha, é difícil de sair, a gente precisa de arejar, a gente precisa de sol para secar as coisas, né? Então o sentimento, ele gruda, ele fixa. Então a gente precisa também de mais contato com alegria, com vitalidade, com positividade, mas com responsabilidade, né? É isso muito que a gente precisa aprender, né? A ser otimista sem ser imprudente. Então, com otimismo e prudência, a gente consegue tranquilamente passar por qualquer tipo de dificuldade, até porque já tiveram várias mudanças aí, vários eclipses, e nós estamos vivos até hoje. Então, vamos respirar fundo com mais tranquilidade. Então, esse eixo aí de Gêmeos e Sagitário, como eu estive falando, pode ter bastante relação com religião, assuntos acadêmicos, exterior, né? Cultural. Então, justiça, principalmente, né? Pode ser que tenha algum tipo de dificuldade de punição, porque Saturno também estando retrógrado, as coisas podem ficar um pouco mais inflexíveis dentro desses ideais que estão em vigor, nessas ideias aí sociais, as coisas podem ficar um pouquinho mais complicadas. Júpiter, estando em peixes, né, que é o dispositor, ele pode estar dando uma aliviada, na verdade, né? Porque ele está domiciliado, ele está forte. Mas isso não impede que totalmente que as coisas não tão agradáveis aconteçam, né? Então por isso que é importante a gente prevenir. Lembrando também que a Lua, ela trabalha a memória. Então, até mesmo uma Lua bem aspectada, uma Lua boa, ela gera boa memória. E quando a Lua não está bem aspectada, ela gera uma má memória. Então, por isso que o eclipse, ele pode sim apagar memórias, né? E memórias, às vezes, que a gente não escolhe. Então, por isso que eu também recomendo não olhar para eclipses, né? Porque pode sim apagar memórias, ok? É muito importante ter esse cuidado. Bom, me perguntaram, né, se tinha algum problema fazer coisas, né? Acampar, rapel na cachoeira. Até rapel na cachoeira eu ouvi sobre isso. Gente, eu falei que não é muito interessante nem sair nesse período, né? Nem abrir a janela nesse período, né? Quem dirá fazer um rapel numa cachoeira, que é algo, além da lua estar cheia no seu perigeu, né? No seu ápice, então ela vai estar, as águas no geral vão estar muito fortes. Aí você junta aí com uma lua que vai estar oculta, né? Um prato cheio para dar problemas. Outro ponto que eu queria destacar a respeito da coloração da lua, né? Porque lua de sangue ou lua vermelha, o próprio nome sangue, né? Ele já trabalha com uma coisa forte. Quando a gente vê sangue, a gente sabe que alguma coisa não tá boa, não tá certa, né? Porque o sangue é pra estar dentro do corpo, não fora. O vermelho, ele destaca, ele chama atenção. Vocês podem ver, né? Eu tenho alguns livros vermelhos aqui. Eles chamam a atenção, eles chamam o olhar.
né? Pode reparar, quando tem um ambiente assim totalmente neutro, aí tem uma coisa de uma cor diferente. A cor que mais se destaca é o vermelho, né? A palavra vermelhor. Então ele tem um destaque e ele é símbolo de atenção, cuidado, perigo, né? E ele é uma cor de vibração mais baixa que temos. Por isso que quando a lua ela fica vermelha, é porque ela está mais baixa no horizonte, onde é possível ver essa coloração. Na verdade, assim, a lua ela sempre vai ter essa coloração quando ela está nascendo. É muito normal isso, porque ela está perto do horizonte, e no horizonte a gente tem essa distorção por conta do ponto de vista ali, né? Porque é circular, então os gases da Terra só vai chegar a vibrações mais baixas, então é normal, né? Ela sempre vai estar, mas ela vai estar um pouco mais vermelha que o normal por conta da sua proximidade com a Terra. Então ela vai ficar bem mais vermelha do que ela normalmente ficaria. E então, por ser uma cor de vibração mais baixa, a gente já fica mais atento. E o que eu tava falando da relação da vibração, né? Se a gente vibra em coisas baixas, o medo tem uma vibração muito baixa, também não é bom. Então é algo tão claro, tão natural, e as pessoas assim se afastaram tanto dessa naturalidade, da obviedade, né? E aí estão fazendo rituais de sei lá o que pra eclipse, gente, pra lua de sangue, entendeu? É muita falta de noção, imensamente falta de noção. E assim, é tão óbvio, tão claro, né? As coisas vão assim, não tem mistério nenhum, na verdade, né? Não tem mistério nenhum. A partir do momento que você começa a estudar a astrologia, o simbolismo, fica tudo muito claro e muito óbvio para fazer qualquer tipo de coisa. E as pessoas que acabam vendendo isso é porque distorceram todo o significado e todo o simbolismo, né? Então, pode ser que dê algum tipo de situação no Brasil, mas não é 100% garantido, porque vai ser um eclipse parcial, pequeno, né? Então, não ficaria tão preocupado aqui com a situação mundial, nível Brasil, mas no campo pessoal pode ser que aconteça algum tipo de situação. Até porque a gente já tá com o céu não muito favorável, né? Saturno retrógrado, Júpiter retrógrado, Júpiter não, Mercúrio retrógrado, né? Depois Júpiter também vai ficar retrógrado lá por junho. Então, são coisas que vão ser revistas, né? O retrógrado também tem relação com o ponto de vista da Terra, porque os planetas, eles têm sempre esse movimento natural deles, e aí eles vão estar fazendo um movimento contrário, né? E aí, do ponto de vista da Terra, quando eles se aproximam muito da Terra, dá essa impressão. Igual quando a gente está num carro dirigindo, e aí a gente passa por outro carro, dá aquela impressão de que o carro que está voltando para trás, né? E enquanto a gente ultrapassa ele, e porque ele está com uma velocidade diferente. Então, o astro retrógrado não é mais que isso. E para a gente entender por que ele tem 3 datas importantes, né? 3 marcos, é porque, por exemplo, eu vou ir ali comprar um pão na padaria. Aí eu tô saindo de casa, chego na porta de casa, meu Deus, esqueci a minha máscara. Então eu fiz o trecho uma vez. Eu volto, eu fiz o trecho 2 vezes, retrógrado, né? Aí eu continuo direto pra ir até onde eu queria ir, terceiro movimento. Então os astros retrógrados também vão ter esses 3 pontos, 3 passagens pelo mesmo local. Por isso que ele é questão de revisão, por tudo onde ele passou, né? Ele vai fazer... É como se eu estivesse voltando para pegar minha máscara que eu esqueci, e visto que eu deixei a luz acesa, eu vou lá e apago, né? Deixei uma janela aberta, eu vou lá e fecho. Então é retrogradar, voltar, para daí ir de novo. E nessa ida de novo pode ser que eu perceba outras coisas, né? Então por isso que tem muito esse enfoque. É óbvio, é muito óbvio, né? Retrógrado, os assuntos ficam retrógrados, né? Voltar para trás, os assuntos voltam para trás. E aí, para ter mais continuidade, mais movimento, então é realmente revisão. Pode ser que aconteça também desentendimento em diversas áreas, né? Dependendo de qual casa que está no seu mapa. Então é isso, tá? É muito importante ter cuidado, olhar o próprio mapa, né? Prestar atenção no que está acontecendo, no movimento das coisas, né? Evitar grandes aventuras aí, né? Ter muita paciência em lidar com as pessoas, né? Esperar um movimento melhor das circunstâncias, das situações. Sempre tentar perceber e observar como é que tá a vida da outra pessoa, né? O que ela tá passando, ser mais empático,
para não... E ao mesmo tempo também se preservando, né? Não se submeter a situações desagradáveis, né? Ninguém merece. Mas ter mais paciência, né? Observar mais as coisas com prudência e otimismo. Essa é a minha dica para vocês. E se ficou mais dúvidas a respeito da parte astronômica, se tem vontade de aprender mais também, se tem alguma vontade de aprender o impacto disso no seu próprio mapa astrológico, é só me mandar uma mensagem que a gente combina. Eu faço consultas natais, né? Eu dou aula de astrologia, tenho 2 modalidades para estudo, tanto no grupo e canal do Telegram, com grupos, né? Então ele fica muito mais acessível o valor, o conteúdo exclusivo, vou no ritmo da turma, né? Eu vou passando conteúdos por lá e tem umas aulas particulares para quem tem mais pressa e quer se aprofundar mais, quer algo mais personalizado, né? Então tenho essas 2 modalidades. Para quem, dependendo de como é que tá o seu interesse em aprender astrologia. E para quem não quer aprender e só quer saber do seu próprio mapa astrológico, é só me mandar uma mensagem que eu também faço consultas, né, de uma forma séria, prudente e responsável, porque a astrologia, gente, é algo sério, tá? E há milênios, né? É um conteúdo que você não aprende da noite pro dia, que exige dedicação, exige seriedade, né? E é a base para todo conhecimento, né? É a base para todo conhecimento, porque se você for ver as construções antigas, principalmente as catedrais, a gente vê o zodíaco, a representação simbólica que existe. Ela está presente em diversas civilizações, né? Que foram descobertas, né? Vestígios astrológicos, observações astrológicas, não só astronômicas. Então é algo muito antigo, né? É uma ciência, não no sentido atual da palavra, né? Do método científico, que hoje em dia muitas coisas consideradas ciências não servem tão bem quanto as mais antigas, né? Mais precisas. E como em todas as áreas, a gente tem charlatões, a gente tem pessoas que se utilizam disso para ganhar dinheiro, na astrologia também tem, infelizmente, né? Mas é um trabalho muito sério e muito preciso e muito útil, né? Essas informações que eu tô passando para vocês são de extrema importância para se conectar mais, né, com o movimento da natureza toda. Então, se tiver mais dúvidas também, vocês podem colocar nos comentários, né? Se vocês gostaram dessas informações, compartilhem, curtem, salvem o vídeo, né? Mande para aquela pessoa que tá quase fazendo um ritual de eclipse, por favor. E eu tô disponível para tirar as dúvidas, é só escrever aqui nos comentários ou me mandar uma mensagem, ok? Uma boa semana para vocês, né? E até a próxima, né? Essa semana a gente tá cheio de novidades aqui no Instagram e mais vídeos, então prestem bastante atenção, ativem as notificações, etc, etc, que vocês já sabem. Até!